Oi gente, tudo bom com vocês? Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que hora vocês estão vendo esse vídeo, porque ele tá sendo gravado agora 9h20 da manhã. Um frio! Você tá reparando que a minha blusa é mais grossinha, né? Por causa do frio que tá de matar. Pois é, hoje é dia 6 de julho, esse vídeo vai ao ar no dia 13. E o vídeo de hoje, depois de 2 vídeos pesadérrimos que eu fiz contando sobre a seita Nexon. Nossa, esse vídeo me deu um negócio que, olha, prefiro nem comentar. Vocês devem ter visto. O vídeo de hoje é um vídeo um pouco mais leve. É um vídeo com sabor de infância. Pra mim, pelo menos, é sabor de infância. Porque quando eu tinha lá pelo alto dos meus 5, 6, 7 anos, a TV Cultura lançou um programa infantil, que era virado ao público dos 3 aos 8 anos. Mas depois eu descobri que o público dos 16 anos também assistia. E eu acho que dá um pouquinho de saudade desse programa. É possível, é porque eu vi que na TV Rá-Tim-Bum tá sendo exibido, mas é assim, com pouca frequência. Antigamente a Cultura tava reprisando, não sei o que aconteceu. Mas tem os episódios no YouTube. E a história desse programa que eu vou contar hoje pra vocês, uma história muito legal. Bom, mas antes que eu comece a contar a história, você conhece essa música? Calma que já vai começar, o início dela é silencioso. Ah, todo mundo conhece, né? Pois é. O vídeo de hoje é sobre a história do Castelo Rá-Tim-Bum. Olha, pensa numa pessoa que até hoje gosta muito desse programa. Pois é, eu. Mas o que pouca gente conhece, ou se conhece e não se lembra, é a história. Pra quem não sabe, o Castelo Rá-Tim-Bum começou a ser gravado em 1992. Um programa que cada episódio tinha um gasto médio de 1 milhão e pouco de dólares, o que na moeda anterior de quando esse programa começou a ser gravado, 16 bilhões de cruzeiros. Dinheiro pra caramba que era usado pra gravar esses episódios. Só que uma coisa que pouca gente sabe, Castelo Rá-Tim-Bum não ia ser o nome original do programa. O nome ia ser Castelo do Dr. Victor ou Castelo Encantado. Só que a Fiesp, Federação das Indústrias do Estado de São Paulo, que patrocinava o programa junto com o SESI, com o Senai, com o IRS, eles falaram, não, vamos aproveitar o programa Rá-Tim-Bum, que era um sucesso enorme, e vamos colocar nesse nome do castelo. Então ficou Castelo Rá-Tim-Bum. Apesar do programa começar a ter sido gravado em 1992, o primeiro episódio foi ao ar no dia 9 de maio de 1994 e foi até o dia 24 de dezembro de 1997. Ou seja, durou 3 temporadas de 90 episódios com mais um episódio especial. Mas uma coisa assim que pouca gente sabe, depois eu vou contar mais algumas curiosidades. Primeiro eu vou contar mais ou menos a premissa do episódio, do programa. A premissa do programa era um garoto de uma idade bastante incomum, dos seus 300 anos, que vive em um castelo com seus tios ali num ponto de São Paulo.
nessa solidão por ele não poder ir pra escola, porque ele era um garoto de 300 anos, que escolhe aceitar um garoto de 300 anos. O que eles fizeram? Ele fez uma magia que ele aprendeu, um jovem feiticeiro, que ele aprendeu com seus tios, com seus pais, porque na história os pais foram viajar e levaram os 2 irmãos e deixaram ele com a tia-avó de mais de 6.000 anos, que não lembra mais nem a idade dela. E com seu tio, um inventor de 3.000 anos, o que eles fizeram? Ele fez a magia e trouxe 3 crianças para o castelo. Só que a partir dos... Isso foi no primeiro episódio. O primeiro episódio se chama Tchau Não, Até Amanhã. E nesse episódio começaram a ser apresentados alguns personagens, como uma cobra falante e cor de rosa, um relógio falante, um ratinho que toma banho, nossa, um ratinho, pois é, um ratinho com higiene, uma bruxa, uma fadas que viviam no lustre do castelo, um gato de biblioteca falante e um menino de 300 anos chamado Antonino Stradivarius III, ou o Nino. Mas uma coisa bem legal desse programa é... Mas... quem faziam as vozes dos personagens, né? A Cobra Celeste e o Porteiro, as vozes pertenciam ao Cláudio Chacmati, que também tomava conta da voz do mal, que percorria pelos encanamentos do castelo. As 2 botinhas, o Tap e o Flap, as vozes pertenciam a Tel Werneck e Gerson de Abreu. Sim, o Gerson de Abreu que todos conhecem pelo X-Tudo, pelo Agente G, pelo Vila Esperança. Não, a voz da Celeste eu confundi. Eu falei que a voz da Celeste era do Cláudio Chacmati. Não era. É do Álvaro Petersen, que é o mesmo também que toma conta da voz do Godofredo. Aquele personagemzinho feinho, né? Mas um personagem de coração bom, que volta e meia ajudava o público com com os trava-línguas e deixava o mal furioso. Mas sobre o que falava o programa? O programa trouxe alguns temas interessantes, como higiene. Sim, um episódio em que o mal fica preso nos encanamentos e o Nino não quer tomar banho. Fala sobre o valor da amizade. Um episódio em que o Nino ele começa a achar que cresceu, que virou um adulto e começa a afastar os amigos por causa disso. Outra coisa também, o preconceito, porque eu vou contar. Há um episódio chamado Zula, a Menina Azul. Esse episódio eu tinha até em VHS, que eu lembro, não lembro se era o jornal, acho que era o Estado de São Paulo, uma época, eles fizeram uma promoção assim. Você comprava o jornal no domingo e a cada, acho que, R$5, se eu não me engano, isso foi em 98. A cada R$5 você ganhava uma fita VHS do Castelo Rá-Tim-Bum. E eu lembro que eu ganhei a do episódio Zula, a Menina Azul. Uma menina que chega ao castelo, vinda de um outro planeta, ou de um outro lugar bem atrás de uma montanha, e a menina é toda azul. E todo mundo no castelo começa a rejeitar a menina. E quem aparece? Penélope, a repórter de cor-de-rosa, dá uma bela de uma bronca em todo mundo e eles passam a aceitar a menina. Tanto que ela faz uma mágica e começa a cair bolas azuis do céu, né? Pois é, foi um modo de tratar sobre o preconceito, mais precisamente sobre o racismo. E também há um episódio em particular assim, um episódio bem particular. Não tem convidados assim como Pongo, Etevaldo, Penélope, Caipora, não. Doutora Abobrinha. Na verdade, esse episódio é as bruxas más dos contos de fada resolvem ficar boazinhas. Isso acabaria com as histórias. Então,
o que fazer, né? Como teria sido se as bruxas dos contos de fadas tivessem ficado boazinhas? Pois é, houve um episódio assim. E um outro episódio em que o Nino sai pra navegar com um velho amigo do seu tio, o Almirante Costa. E eu vou falar alguma coisa depois sobre esses personagens que apareceram como as bruxas, o Almirante Costa, o Capitão Baleia. E vou falar pra vocês. Mas, basicamente, vários personagens que às vezes nem apareciam creditados na abertura, como o Henrique Strasser e o Flávio de Souza. Olha que curioso. O Flávio de Souza era um dos criadores do Castelo Rá-Tim-Bum. As duas fadinhas que também não apareciam creditadas, a Lara e a Lana, eram vividas por ninguém menos que Teresa Taide e Yara Janra. A Yara Janra, ela é prima de um dos intérpretes da abertura do Castelo Rá-Tim-Bum e de várias músicas do programa. O André Abujanra, que é membro do Karnak, ele é ator e ele era filho do Antônio Abujanra, o Abu, que Deus o tenha. Mas eles eram personagens não acreditados, mas eles chegaram a aparecer no castelo. Os passarinhos, muita gente teve a dúvida assim, não. Uma dessas passarinhas que aparecem é a Sandra Nemberg. Não é a Sandra Nemberg, sabe por quê? O Castelo Rá-Tim-Bum começou a ser gravado em 1992. A Sandra Nemberg deixou de atuar em 1990, quando ela fez a minissérie A Urca pela Globo. E aí ela se tornou apresentadora de telejornais. E pode-se dizer com um grande sucesso. Mas um episódio, assim, em especial, que é o episódio que eu mais gosto, e eu não vou mentir pra vocês, é o episódio onde eles vão ao zoológico. Não tem convidados. Quem vão na cesta da Morgana? Os animais do castelo. Vai Celeste, vai Godofredo, vai Gato Pintado, Adelaide, a Gralha. Pois é, até a Gralha vai pro zoológico escondido na cesta. Como eles não poderiam ir, eles entraram na cesta. E comeram todos os lanches. Nossa! Mas olha, cada quadro tinha um nome. Tinha o do pintor maluco, do cavalete mágico. Tinha o do ratinho, que era o ratinho tomando banho. Feitiçaria, quando a Morgana às vezes contava alguma história. Ela já contou histórias como do surgimento do cinema, a história de Chica da Silva, quando ela fazia algumas coisas no seu caldeirão mágico. O Tap e o Flap quando desciam a escada. A caixa de música! Quem não lembra a caixa de música, né? A caixa de música era sensacional. Agora, a cobra, a Celeste, ela tinha um sonho. Ela tinha o sonho de ter mãos e pés, mas cobra tem mão e pé? Não tem. Ela queria ter. Mas eis que em um episódio, o Nino resolve virar escritor. E vários livros de mágicas desaparecem da biblioteca do Gato Pintado. Que ele chegou a contabilizar 1005 livros. Tem mais do que eu, que tenho aqui, que só tenho... Até minha última conta eram 100. O que ele resolve... O que acontece? O Nino escrevendo a história, daqui a pouco Celeste desaparece. Ela que tinha pego os livros. Em um episódio ela vem voando e cai em cima dele. Ao invés de ganhar mãos e pés, ela ganhou asas. E aí surgiu o tempo pro Nino escrever o livro dele. Conecta esse foi lançado depois. Mas as crianças que apareciam no castelo. As crianças Pedro, Biba e Zequinha. O Pedro, ele era um menino já mais ou menos de uns seus 10 anos de idade. Muito inteligente, que vinha sempre com seus óculos e a sua cartola. Geralmente eram óculos vermelhos e cartola azul, mas já aconteceu dos óculos virem azuis e a cartola vermelha. A Biba, que era a única menina da turma, uma menina inteligente, mais sabida, mais decidida, mais firme, como toda mulher é. E o Zequinha, que era o pequenininho, mais curioso.
tudo que ele perguntava que o pessoal respondia. Porque sim, Zequinha, quem aparecia? Telekid, que sempre explicava porque sim não é resposta, mas teve uma variante do porquê não, que ele dizia porquê não também não é resposta. O Telekid foi vivido por ninguém mais, ninguém menos que Marcelo Taz. Mas o que acontece? O Castelo Rá-Tim-Bum já teve também episódios em que todo mundo se reuniu. Se reuniu Caipora, Penélope, Bongo, Tibi e Peroni apareceram no castelo. Doutora Abobrinha, se passando pelo Dr. Vitor. Quem mais apareceu? As fadinhas, Lara e Lana. Se eu não me engano, o Etevaldo também aparece, que é o aniversário surpresa da Morgana. Que ela se recusa a descer e ela diz que vai continuar com 5.999 anos enquanto o Dr. Vitor não chegar. E ela só desce quando ele chega. Aonde está o Dr. Vitor? Dentro de um bolo. Coisa mais louca. Mas agora vamos falar um pouco sobre os personagens convidados que aparecem. O Bongo, um entregador de pizza, cujos pais vivem no interior, que eles precisam fazer... O que acontece? Há um episódio em que Nino precisa fazer um bolo especial de ameixas pro tio, só que não tem leite na cidade. Então ele e Bongo fazem o quê? Vão até o interior, onde vivem os pais do Bongo, pra trazer o leite para fazer o bolo. Só que a mãe do Bongo já manda o bolo pronto. Bem legal esse episódio. Outro personagem. Um alienígena muito querido, amigo do Dr. Victor, cujo nome é tão complicado e ninguém entende o que ele fala. O que acontece? Ele pega um dicionário, ele pega um dicionário inteiro, lê o dicionário todinho, depois tá falando português, com alguns erros, né? Mas o nome dele é tão complicado que o Zequinha inventa um novo nome pra ele. Pois é. O Etevaldo, o meu favorito. Diga-se de passagem, eu adoro o Etevaldo até hoje. A Caipora, uma personagem do folclore brasileiro que toda vez que alguém assobia, ela aparece. Há um episódio da Caipora em especial, onde todas as bananas do castelo desaparecem. As cascas começam a aparecer e todo mundo começa a escorregar. Caipora roubou as bananas, começou a comer e jogava as cascas no chão, achando que era um adubo para as plantas. Só que tem um detalhe: o castelo era dentro da cidade. Isso vocês podem fazer, de jogar cascas de frutas nas plantas. Pode fazer em casa? Pode, mas isso é mais pra mata, né? Mais pro interior. Todo mundo levava tombo dentro do castelo. Outra personagem também, a Penélope, a repórter cor-de-rosa, apresentadora de televisão, por quem o Nino é apaixonado. Em um episódio aparece o marido dela, um homem cor-de-rosa chamado Ulisses. O que pouca gente sabe é quem era esse homem que vivia o Ulisses. Era o ator Luiz Guilherme. E se vocês verem ele é totalmente careca. Ele é careca, o Luiz Guilherme. E em nenhum episódio Penélope está grávida e se torna mamãe. Pois é, de um bebê cor-de-rosa chamado Nina. Em homenagem ao Nino. Outro episódio em especial que acontece também. Outro personagem também que acho que muita gente não gosta. Fala, nossa, esse cara é sem vergonha demais. O doutor Pompeu Pompilho Pomposo. Um vilão que quer comprar o castelo para derrubar e construir um prédio de 100 andares. Mas ele falava tanta besteira que as crianças colocaram o nome nele de Doutor Abobrinha, vivido pelo Pascoal da Conceição, que também é um grande ator. Tem um episódio que ele aparece disfarçado de todo mundo. Ele aparece disfarçado de Penélope, de Bongo. Só que quando ele se disfarça de Bongo, ele traz pizza de jiló. Quem come pizza de jiló? Eu não como. Ele se disfarça de Dr. Victor. Ele se disfarça de médico. Ah, tem um episódio especial do Castelo Rá-Tim-Bum sobre o valor dos remédios. Onde o Nino tá passando mal depois de comer, por causa de uma dor de cabeça.
O Dr. Abobrinha enfia vários remédios nele e ele fica mal, ele começa a mudar de cor, ele fica roxo, fica azul, fica vermelho, fica não sei que cor. É complicado, viu? Bem complicado. Mas uma coisa que aconteceu durante as gravações do Castelo Rá-Tim-Bum que pouquíssima gente sabe. Durante as gravações da temporada, acho que quase chegando na época da final das gravações em 1994, mais precisamente no dia 12 de agosto de 1994, acontece uma baixa no elenco. O Wagner Bello, o intérprete do Etevaldo, ele faleceu, vítima de complicações da AIDS, mas aí tem uma certa dúvida qual era a idade dele. Uns falam que ele tinha 30 anos, outros falam que ele tinha 33. A mais próxima que eu achei sobre ele, que foi a data de nascimento dele, foi 19 de setembro de 1960, o que então deve dar a entender que ele tinha 33 anos, quase 34. Mas como explicar às crianças o que tinha acontecido? O nosso ator faleceu, o que a gente ia fazer? Veio Armando Etevaldo, do planeta dele, chamada Etc., que era vivida pela Xiomara Schroeder. Então, o que eles fizeram? Disseram que ele tinha ido brincar nas estrelas. Tipo, foi um modo assim mais suave, mais doce para dizer que ele tinha partido. Então eles colocaram que ele foi brincar nas estrelas. Nossa, essa parte foi bem triste. Mas vocês repararam que em alguns episódios o Pedro e a Biba não aparecem? Aparece só o Zequinha com outras duas crianças? Pois é, Mariana e Neneco. A Mariana e o Neneco, eles vieram meio que como personagens para complementar pra fazer um contraponto junto com o Pedro e a Biba. Na história, o Pedro é um menino branco e a Biba é uma menina negra. Pois é, eles inverteram. O Neneco é um garotinho negro e a Mariana é uma menina mais branquinha. Todos praticamente da mesma idade do Zequinha, só que acho que são da mesma escola que ele. Mas agora, vamos lá. Alguns outros... Agora eu vou falar o que aconteceu com com os intérpretes dos personagens. O Cássio Escapim, o Nino, ele continua na ativa. Ele ainda é ator. Ele ano passado esteve em Deus Salve o Rei, da Globo. E nesse ano ele apareceu no Detetives do Prédio Azul, do Canal Globo, no papel de um bruxo, do bruxo Polidon. E ele tá no teatro com a peça Admirável Nino Novo. Então, quem estiver... Eu não sei se a peça ainda tem cartaz, mas se ainda estiver, vão assistir, porque, olha, vale a pena, viu? A Rose Campos, a tia Morgana, ela continua fazendo novelas, ela também tava no teatro, ela é, assim... Ela continua nativa. O Sérgio Manberti, o Dr. Victor, o tio Victor, ele também continua atuando. Eu lembro dele numa novela da Globo chamada Flor do Caribe, que ele era um vilão nazista. Nossa, dava vontade de matar ele. Falava, meu Deus do céu, o tio Victor que era tão engraçado, tão bonzinho, virou um vilão nazista. Nossa, deu uma raiva, né, quando ele virou... como era o nome do personagem dele? Nem lembro, porque ele é chamado de Matusalém de Rodinhas, mas não lembro o nome do personagem. Dá uma raiva dele, que vocês vão falar, nossa. Continuando. Já os que apareciam com frequência, a Penélope, a Caipora, o Bongo. A Penélope, que era a Angela Dipp, ela continua fazendo novelas. Até mais ou menos ano passado, ela estava em Carinha de Anjo. Pois é, a versão número não sei quanto. O Eduardo Silva, o Bongo, ele além de ator, ele é professor de biologia. O cara, ele é formado mesmo em biologia. Ele chegou a dar aulas como professor. Isso que eu acho bem bacana. Como eu falei, o Wagner Bello faleceu durante as gravações. Quando faltava pouco para encerrar, ele faleceu de AIDS. Ele tinha 33 anos. Na época da morte dele, ele já tinha se separado da esposa, que era a Valéria Sândalo. A Valéria Sândalo, que recentemente está no ar na reprise de Cúmplices de um Resgate. E que, se eu não me engano, ela chegou a aparecer no episódio das bruxas. Continuando. Pascoal da Conceição, o Doutor Abobrinha, também continua nativa. Ele ainda continua atuando. Ele fez um filme chamado Olga.
que é a história de Olga Benário, a judia comunista que foi morta na câmara de gás pelo governo Hitler, a esposa de Luiz Carlos Prestes, entregue pelo governo de Getúlio Vargas. Pois é. E ele continua também fazendo minisséries, novelas, filmes, então ele não parou também. Já a Patrícia Gaspar, que interpretou a Caipora, ela também continua nativa. Ela tá fazendo novela, tá fazendo teatro, tá fazendo muita coisa. Muitos deles ainda continuam nativa. As crianças. As crianças, eu acho que vocês vão gostar de saber. O Luciano Amaral, o Pedro, ele interpretou o Lucas Silva e Silva no Mundo da Lua. Certo, todo mundo conhece. Quem não conhece o Mundo da Lua? Ai. Só que ele hoje, ele continua atuando e ele também é youtuber. Há um tempo atrás, ele tava no canal Omelê TV. Eu vi aqui vários vídeos com ele. Ele participou da Supercopa Desimpedidos. Ele jogando futebol. Ele participou de alguns jogos com o Fred, com o Bolívia, com o elenco dos Desimpedidos. A Cíntia Raquel, a Biba, ela estava trabalhando como apresentadora. Ela trabalhou com o Netinho de Paula há um tempo, nos programas dele, que ela era repórter. Ela faz muita coisa. E recentemente, a Cíntia Raquel se tornou mamãe. Pois é. Hoje, ela e o Luciano Amaral estão quase com a mesma idade. Ela, se eu não me engano, acabou de completar 40 anos e ele vai completar 40 anos. E ela recentemente se tornou mamãe de um menino, o primeiro filho dela, hein? Já o Fred Alan, o Zequinha, hoje com 34 anos, ele tá numa área completamente diferente. Se eu não me engano, ele tá na área da publicidade, alguma coisa do tipo. Agora eu vou falar dos personagens que já faleceram. Por exemplo, o Gerson de Abreu, que vivia Uma das Botas, o Flap. Todos conhecem o Gerson de Abreu pelo Bambalalão, pelo Rá-Tim-Bum, pelo X-Tudo, onde ele fazia experiências com as crianças. O Gerson de Abreu, ele faleceu no dia 18 de julho de 2002, na cidade natal dele, Iguape, no litoral de São Paulo, vítima de um infarto fulminante, aos 37 anos de idade, deixando órfãos vários fãs, colegas de trabalho, amigos. Um ser humano assim que muitos diriam um ser humano ímpar. O Cláudio Chacmate, que fazia a voz do Mal, do Porteiro, de vários outros personagens. Ele faleceu no dia 9 de fevereiro de 1997, quando as gravações já tinham finalizado, vítima de um ataque cardíaco na Tailândia. Por muitos anos se disse que ele morreu de overdose, o que basicamente não é verdade. Ele morreu de um ataque cardíaco mesmo, aos 32 anos. Ele, que era conhecido como Checkmate, também deixou muita saudade. Mas há outros personagens também que faleceram. O Almirante Costa, ele era vivido pelo Rodrigo Santiago, um ator de novelas, diretor, muito conhecido. Acho que há uns 2 anos atrás ele esteve no ar, na reprise de Fera Radical no Viva, no papel do Jorge Mendes, que era um homem bem mala. Ele morreu em 99, vítima de insuficiência cardíaca após uma cirurgia, aos 55 anos. E mais recentemente, em 2015, a bruxa Xenóbia, que era vivida pela Ada Chazeliov. A Ada Chazeliov, nossa, que nome complicado. Ela morreu em 2015, vítima de um câncer abdominal, aos 63 anos. Os outros atores continuam aí na ativa, vivos. O Theo Werneck, que vivia Uma das Botas, continua na ativa. Até um tempo atrás ele era DJ do programa H, junto com o Luciano Huck, na Band, eu lembro até hoje. O Álvaro Petersen, ele ainda trabalhou no Cocoricó, ele ficou muitos anos ainda na cultura. Ele fez a voz da avó, da indiazinha Oriba e, se eu não me engano, do porquinho Astolfo, em Cocoricó. O Flávio de Souza, criador do Castelo Rá-Tim-Bum, ele também foi um dos redatores do Sai de Baixo,
Sério, um dos redatores do Sai de Baixo, quem diria, né? Que coisa mais legal. O Cal Hamburger continua também na área dos musicais. Como eu falei, Castelo Rá-Tim-Bum virou filme. Castelo Rá-Tim-Bum, o filme. Uma das bruxas era vivida pela Marieta Severo, quem diria. O Nino era totalmente diferente. O Castelo Rá-Tim-Bum virou musical, virou tema de exposição e ainda gerou um outro programa chamado Ilha Rá-Tim-Bum. Por quê? Eles aproveitaram o nome do programa Castelo Rá-Tim-Bum com o programa Rá-Tim-Bum e daí surgiram vários outros, como Ilha Rá-Tim-Bum, Castelo Rá-Tim-Bum filme, Castelo Rá-Tim-Bum o musical, a exposição. Pois é, teve a exposição do Castelo Rá-Tim-Bum. E há uma campanha uma campanha antidrogas que foi feita pelo Cássio Escapim na época, isso foi nos anos 90 mais ou menos. Daquela campanha Drogas Nem Morto, que é porque a pessoa fazia assim pras drogas, pois é. Tem com o Nino. Acho que até aqui no YouTube depois eu vou procurar e vou deixar aqui linkado na descrição do vídeo pra vocês. Mas essa campanha dá um medo. Um medo. Olha, eu quando eu vi a primeira vez, pelo amor de Deus, quero ver. Nossa, eu fiquei assustada. O Nino com uma maquiagem toda branca, falando. Nossa, eu fiquei assustada demais. Aquele cabelinho assim. Deu um medo danado. Bom, gente. Eu esqueci de falar do ratinho, né? Aquele ratinho feito com massinha de modelar, né? Pois é, o ratinho também depois apareceu a voz dele cantando em uma propaganda, se eu não me engano, da Johnson & Johnson. Ela voando, cantando. Era um episódio bem legal. Acho que, se eu não me engano, a voz do ratinho é de um cantor chamado Hélio Ziskind. Ele é do Palavra Cantada até hoje. De vez em quando eu ponho as musiquinhas do Palavra Cantada pra minha sobrinha, ela fica ouvindo assim, ela adora. Ela vai fazer 3 anos agora, dia 30. Mas olha, o Palavra Cantada, que até hoje ele faz parte, é mais assim ligado pras crianças, mas tem adulto também que gosta. Eu particularmente eu gosto do Palavra Cantada. Mas olha, até hoje, mesmo 25 anos passados de sua estreia, o Castelo Rá-Tim-Bum ainda continua firme e forte na memória de muita gente. E espero que continue firme e forte por muitas e muitas e muitas gerações. Então, antes que eu esqueça, que eu sempre falo no final vídeos quartas, quintas e sábados às 8 da noite. Mas aí, olha gente, esse vídeo vai ter 2 partes, porque o celular acaba de avisar que excedeu o tamanho de 4 GB, então vai dividir em 2 partes, vai sair praticamente sequenciado, viu? Eu vou colocar os dois de uma vez pra sair logo, que esse vídeo vai sair no dia 13 de julho. E antes que eu esqueça, no dia 25 de julho teremos um vídeo sobre a história dos Jogos Pan-Americanos. O roteiro já está prontíssimo, aguardando aqui para que o vídeo seja gravado. Mas no dia 25, não esqueçam, o vídeo vai pro ar, viu? Então, gente, antes para eu encerrar aqui de vez, eu vou trazer aqui uma música bem legalzinha e aí eu encerro o vídeo. Ah, essa vocês não esquecem. Eu particularmente eu gosto dessa música. Escutem. Eu esqueço que ela demora um pouquinho pra começar. Começou. Tchau, preguiça. Tchau, sujeira. Adeus, cheirinho de suor. Lava testa, bochecha, lava o queixo, lava a coxa, lava até meu pé, meu querido pé, que me aguenta o dia inteiro.
Pois é, o ratinho tomando banho pra variar, né? Eu gosto dessa musiquinha do ratinho, não sei porquê. Pois, gente, então, deixa eu explicar pra vocês. Como o celular conseguiu fazer o favor de dividir o vídeo, então as duas partes vão sair no mesmo dia, tá? No dia 13 de julho. Só que eu acho que a segunda parte vai entrar um pouquinho mais tarde. Então, gente, beijo pra todo mundo e